Seja a função real g de x definida por g de x igual a x elevado à quarta menos x elevado à quinta potência. Para quais valores de x, a função g tem um valor de máximo local? Vamos nos lembrar de como achar esse valor de máximo. Vou fazer aqui um desenho aleatório de um gráfico de uma função qualquer. Então, os máximos locais vão acontecer... Bem, visualmente você nota esse ponto aqui é um ponto de máximo local, outro aqui e outro aqui. E para existir um máximo local, podemos observar que o gráfico da função vai crescente até o ponto de máximo e depois ele se torna decrescente. Então, quando tem essa mudança de crescente para decrescente, nós sabemos que temos ali um ponto de máximo local, como aqui nestes 3 pontos. Isso se traduz no fato de que a primeira derivada da função passe de positiva para negativa. Então, olhando neste primeiro intervalo, a derivada de g seria positiva. Neste próximo intervalo, em que a função g é decrescente, a derivada, então, seria negativa. Então, vamos escrever aqui, para obter máximo local, o que nós estamos procurando é saber quando a derivada primeira da função g muda de positiva para negativa. E os valores que nós encontrarmos para isso são os chamados pontos críticos. E esses pontos críticos acontecem quando a derivada primeira de g é zero ou indefinida. Vamos, então, estudar a situação em que g' de x é igual a zero. A derivada fica 4 vezes x elevado à terceira menos 5 vezes x elevado à quarta potência. E queremos que essa expressão seja igual a zero. Temos uma equação e nela podemos colocar o x elevado à terceira potência em evidência, fatorando-a. Ficamos com o x elevado ao cubo vezes, parênteses, 4 menos 5x. Isso tudo igual a zero. E agora, para resolver essa equação em que um produto, uma multiplicação é igual a zero, concluímos que x ao cubo é igual a zero ou 4 menos 5x é igual a zero. Temos duas equações, na verdade, para resolver. X ao cubo igual a zero nos dá de imediato que x é igual a zero. E 4 menos 5x igual a zero. Ficamos com 4 igual a 5x, então x igual a 4/5. Temos, então, aqui os dois valores de x em que temos pontos críticos, em que a derivada primeira da função g é igual a zero. Agora, há pontos em que a derivada primeira de g de x está indefinida? Bem, nós temos a função original definida por um polinômio e a sua derivada é também um polinômio. Nós sabemos que funções polinomiais são definidas para todos os números reais. Desta forma, temos somente esses dois valores de x determinando pontos críticos pela derivada primeira. Agora, vamos analisar como que a função g', ou seja, a derivada de g, se comporta nos intervalos determinados pelos valores críticos que encontramos para x. Vou colocar aqui uma reta numerada para estudar isso com facilidade. Nesta reta, eu vou me importar com o 0 e com o 4/5. Temos um ponto crítico aqui onde o x vale zero e temos um outro ponto crítico aqui onde x é 4/5. Agora, vamos analisar o sinal dessa função g' nestes intervalos que temos aqui. Queremos ver onde acontece a mudança de sinal de g'. Vamos tomar primeiro o intervalo que vai de menos infinito até zero. Posso tomar qualquer valor de x desse intervalo e ver qual é o sinal obtido para g' de x. Vou experimentar o menos 1, é fácil de fazer a conta. Então, se x for menos 1, o valor de g' de x vai ser menos 1 elevado ao cubo vezes 4, ou seja, 4 vezes menos 1, menos 5 vezes o menos 1 elevado à quarta potência. Menos 1 elevado à quarta potência é 1. Enfim, nós temos aqui menos 4, menos 5, que resulta em menos 9. Na verdade, estou interessado em saber o sinal que o g' assume nesse intervalo, e é negativo. Ou seja, então, neste intervalo de menos infinito até zero, g' tem sinal negativo. E isso indica que, no intervalo de menos infinito até zero, a nossa função original g é decrescente. Já podemos concluir que esse ponto crítico, onde x igual a zero, não é um ponto de máximo, porque para ser um ponto de máximo, a função tem que mudar de crescente para decrescente. E nós já sabemos que, neste primeiro intervalo, a função g é decrescente. Vamos olhar, então, para os outros intervalos. No intervalo, então, de 0 até 4/5, vamos escolher um número entre 0 e 4/5, por exemplo, 1/2. Ele é fácil de fazer a conta. Calculando g' de meio, nós vamos ter 4 vezes 1/2 elevado à terceira potência, mas 1/2 elevado à terceira potência é 1/8. Então, teremos 4/8, que é simplesmente 1/2. Menos 5 vezes o x elevado à quarta, então o 1/2 elevado à quarta, que é 1/16, vezes 5, ficamos com 5/16.
Fazendo esta conta, nós temos 8/16 menos 5/16, que resulta em 3/16. Na verdade, eu só queria saber se esse resultado é positivo ou negativo, e nós vemos aqui que ele é positivo. Então, neste intervalo de 0 até 4/5, nós já temos certeza de que g' de x é positiva. Isso significa que g de x, nesse intervalo, é uma função crescente. Vamos olhar para o último intervalo, ou seja, quando x é maior que 4/5. Vamos tomar um valor para x que seja maior que 4/5, por exemplo, o número 1. Vamos ver o valor, então, do g' de 1. 4 vezes 1 ao cubo, que é 4, menos 5 vezes 1 à quarta, vai dar 5. Então, aqui temos menos 1 para o valor do g' quando x vale 1, ou seja, neste terceiro intervalo, quando x é maior que 4/5, nós já sabemos que g' é negativa. Consequência disso, a função g é decrescente. Resumindo, então, no primeiro intervalo, a nossa função é decrescente, no segundo intervalo, a função g é crescente e no terceiro intervalo, a função g é decrescente. E agora a pergunta, em qual ponto crítico nós estamos tendo a mudança da função g de crescente para decrescente? Isso acontece, podemos ver, quando x vale 4/5. À esquerda dele a função é crescente e depois dele a função é decrescente, portanto, quando x é igual a 4/5, nós temos um ponto de máximo local para a função g. E se a pergunta fosse qual é um valor de mínimo local? Bem, nós procuraríamos o ponto crítico em que a função g passa de decrescente para crescente. Mas nós já respondemos a pergunta do problema e encerramos por aqui. Até o próximo vídeo.